Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março, e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Bom, de antemão, quero desejar aqui um feliz aniversário para o meu sobrinho, grande Rodrigo. Então, parabéns, Rodrigo. Jesus te abençoe. Tamo junto. Então, já deixando os parabéns para o Rodrigo. Bom, então, o Botafogo está em preparação para final com o Bangu, é claro. Vai usar ali um mistão, um sub-20, a garotada do sub-20. Vai dar uma minutagem para algum jogador que está ali necessitando, mas acreditamos que na grande maioria dos jogadores a serem escalados e relacionados serão realmente jogadores ali do sub-20 e jogadores que agora estão se firmando na equipe principal, mas que ainda são oriundos do sub-20 e do sub-17. Por exemplo, o Arthur Novaes, ele tem 17 anos, então são jogadores ali que certamente serão utilizados. Infelizmente o Wallace Davi não pode ser utilizado, porque já jogou o Campeonato Carioca pelo Fluminense, então não vamos ter ali a presença de Wallace Davi. Mas podemos ter ali outros jogadores, por exemplo, o goleiro Raul vai ter mais minutagem. O próprio goleiro Raul é um caso claro da variação, né, do revezamento que o técnico Martim Anselmi está impondo ao nosso elenco, em virtude também das situações. Hoje o Botafogo tem ali um compromisso muito mais relevante, que é a questão da classificação para a fase de grupos da Libertadores. Na terça-feira nós vamos enfrentar o Barcelona de Guayaquil pelo jogo de volta. O jogo de ida nós conseguimos ali arrancar um empate de 1-1 com o Barcelona de Guayaquil, jogando bem. O Botafogo jogou bem, mas talvez um pouco temeroso, não conseguiu ali fazer um resultado mais positivo, que seria a vitória, que dava perfeitamente para o Botafogo obter a vitória. Mas o Botafogo é isso, o DNA do Botafogo é esse, é um time que muitas vezes se mostra um pouco covarde. Desculpa a expressão, mas essa é a grande verdade. Esse é o DNA do Botafogo. Por isso que eu sempre defendi a presença de um técnico como vigoroso, um técnico vigoroso fora de campo, porque é esse técnico, é esse ímpeto desse técnico que vai modificar ali a mentalidade do jogador do Botafoguense. O jogador botafoguense, cara, o Botafogo em si é um time que faz 1-0 e acaba recuando, chamando o adversário para si, sem saber depois como fazer para definir a partida, através de um contra-ataque, através de uma jogada ensaiada. O Botafogo não sabe fazer isso. Então, muitas vezes, o Botafogo acaba concedendo o empate e até a virada, por conta desse DNA. Então, precisa-se de um técnico ali enérgico fora de campo, para poder chamar a atenção dos jogadores e trazer para si a responsabilidade de fazer ali os jogadores renderem. Então, com o Martim Anselmi, nós temos visto realmente que ele é um técnico muito enérgico e que vai exigir muito dos jogadores do Botafogo. E eu acredito que essa preparação para o jogo tem que ser muito bem feita. Muito bem feita. Tá? O time já está começando a se ambientar
nas questões de linhas de defesa, meio campo, ataque. Já está começando a se ajustar melhor. Já temos um ataque com a presença do Matheus Martins, embora eu não goste. Não é que eu não goste do Matheus Martins, veja bem, o Matheus Martins ele tem dois grandes defeitos. Ele não sabe concluir a gol, esse é o primeiro defeito. E segundo, ele não consegue entender como escolher a melhor jogada. Ele não sabe a hora que ele tem que driblar para finalizar, ele não sabe a hora que ele tem que passar a bola para um jogador melhor colocado. Ele não sabe escolher a melhor jogada. Esse é o grande defeito do Matheus Martins. Mas ele tem feito criado muita movimentação no nosso ataque. Ele consegue se deslocar para as laterais, né? Ele consegue fazer aquela diagonal para os lados, não aquela diagonal que seria o facão, né? Aquela que vem de fora para dentro, mas sim a diagonal de dentro para fora, o que permite ali a movimentação de jogadores que vem ali da parte do meio campo, como o caso do Danilo, como o caso do Montoro, o caso Jordan Barreira, o próprio Vitinho andando ali por aqueles espaços, né, que são deixados ali pelo Matheus Martins. Então o Botafogo está com um time muito bom, o meio campo já consegue entender como deve, o técnico chama assim, né, como saltar, né, saltar em cima do adversário para poder recuperar essa bola. Falta agora o Montoro entrar um pouco melhor no jogo. O Montoro era um cara que fazia muito bem recuperações de bola, agora não está fazendo. E o jogador pelo lado direito, ou centralizado, porque pelo lado direito seria o Santi ali, né? Mais ou menos. Então, mas o Vitinho tem ajudado bem na recomposição. Mas ali na posição ali do Barreira ou do Santi Rodrigues, que teria que ocupar aquela posição, ainda não está muito bem formado essa mentalidade, né, de recuperação pós-perda, pressão pós-perda. Ainda não estamos bem. A nossa defesa está bem, postada. O Matheus Ponte tem as suas limitações, mas agora vamos ganhar também o Ferrarese. Pode ser que o Ferrarese, dentro desse padrão, né, dessa metodologia, dessa tática do técnico Martim Anselmo, pode surtir melhor efeito com a presença do Ferrarese. Bom, mas vamos lá. Um assunto, e aí eu quero me deter mais nessa questão desse assunto, um assunto muito falado na mídia, tanto a mídia independente, mídia tradicional, tenho visto muito essa questão, é a preocupação de todos com relação à quantidade de estrangeiros que o Botafogo tem no seu elenco. Lembrando que por regulamento, né, por determinação dos órgãos reguladores, no caso ali CBF, Federação do Rio de Janeiro, FIFA, o time aqui na Conmebol, né, o time só pode ter inscritos ali nos relacionados 9 jogadores. Só pode ter 9 jogadores. Então, o Botafogo já chegou ao número de 14 jogadores. Eu anotei aqui os nomes, eu vou falar para os nomes. Eu fiz comentários na live do Anderson Mota, mas não deu tempo ali para ele ler, eu já expliquei. Não fico ali chateado, não, cara, é muita gente. Eu vejo, eu não consigo acompanhar ali naquela timeline, né, na barrinha do chat, chama. Não consigo acompanhar todas as mensagens, então ele também não vai conseguir ler tudo, né? Ele tem que dar tempo para fazer também, a ler as matérias, fazer consulta, então não dá tempo. Mas eu fiz esses comentários, fiz até mais de uma vez, porque eu queria ver se ele lia
Se ele queria que ele lesse o meu comentário, mas não foi possível. Glória a Deus. Então, qual o comentário que eu fiz? Cara, nós temos 14 estrangeiros no elenco. Mas nós temos, cara, 3 competições. Nós temos 3 competições para disputar. Inclusive, a competição do Campeonato Carioca vira a 4ª competição. Nós temos o Campeonato Carioca. Futuramente, nós já estamos na pré-Libertadores. Futuramente, já estamos no Brasileirão. E futuramente vamos estar na Copa do Brasil. Então, são muitas partidas, cara. Você vai precisar de muitos jogadores. Então, o que tem que ser feito, cara? Tem que ser feita uma conversa, explicar para cada jogador a importância dele dentro do elenco, dentro do sistema de jogo, correto? A importância deles para o treinador como uma ferramenta ali para ser útil. E dizer, cara, que nem sempre você pode escalar todo mundo, correto? Relacionar todo mundo, mas que todos vão ter oportunidade. Então, eu fiz aqui uma relação dos jogadores, são 14. Eu fiz primeiro por aqueles que não vão ser prioridade. Veja bem, eu posso estar enganado também, correto? Se você acha que eu estou enganado, você vai ali nos comentários e diz, cara, eu não faria isso. Eu acho que esse jogador vai ter mais oportunidade. Um deles, por exemplo, que eu acho que vai ter mais oportunidade, é o Ponte. Porque o Ponte faz aquela posição de lateral zagueiro. Mas mesmo o Ponte não precisa estar em todos os jogos, correto? Não precisa estar em todos os jogos. Então, veja bem, os estrangeiros, eu vou colocando primeiro aqueles que eu acho que não vão ter muitas oportunidades, mas que são úteis a si mesmo. Lor, já não tem sido usado, na pior, mas pode acontecer, cara, vamos ali imaginar que não queremos isso, mas pode acontecer do goleiro levar um 3º cartão amarelo, ele vai precisar ser relacionado ali no banco, né? Porque como é que vamos ficar? Se o Léo Link levar um amarelo, quem vai pro banco? O Raul assume a titularidade e o Lor vai ser o goleiro reserva. Então, se botar o Lor, tem que tirar alguém, porque você só pode botar 9. Então você vai ter que tirar. Então, Lor, o Ponte, porque agora com a vinda do Ferrarese é mais um estrangeiro, nós vamos ficar ali com o Ferrarese, mas pode fazer um revezamento. Por exemplo, o Ponte pode jogar a Copa do Brasil e o Ferrarese jogar a Libertadores e o Brasileiro, correto? Pode fazer isso. Por que não? Por que não? Isso é muito feito na Europa, cara. O Ponte até agora é o titular, inclusive. Então pode ser feito. Então Ponte, o Turco, ele pode ser titular e pode ser reserva e pode também não ser relacionado. O Turco pode também disputar mais a Copa do Brasil ou pode disputar mais o Campeonato Brasileiro e assim vamos, né? Então o Turco, o Johan Hernandes, apesar de não termos reservas imediatas para o Alex Telles, o Johan Hernandes também pode fazer parte desse grupo, né? Então o Johan Hernandes, inclusive, ele tem idade, e o Christian Lor, para ser sub-20. Então, num campeonato sub-20, pode utilizar esses jogadores lá também. O Cris Ramos e o Kadir. O Kadir é a mesma coisa, pode ser utilizado lá no sub-20. O Cris Ramos eu acho que não vai ser mais utilizado. Então, nós aí deixaremos de ter 14 para termos apenas 13, correto? No total. Lembrando que relacionado só pode 9, né? Mas se você tem 13, você já não tem 14, é uma preocupação a menos. Então vamos lá, agora vamos aos jogadores que vão ser mais utilizados, correto? Eu começo com a trinca de zagueiros, Basto, Barbosa e Ferrarese. Esses aqui vão estar de qualquer jeito. No meio campo nós vamos ter o Medina, naquela linha ali de... Vamos colocar ali que for 3-4-2-1.
a linha de 3 zagueiros, 3 defensores, a linha de 3 meias defensivos, que seriam os alas e o Medina e o Danilo. Nesse caso, o único estrangeiro seria o Medina, porque nós teríamos Vitinho, Medina, Danilo e Alex Telles, correto? Alex Telles. Aí vem a dupla de meias ofensivos. Aí nós vamos ter o Montoro e o Santi Rodrigues. Montoro e Santi Rodrigues. Lá na frente nós vamos ter o Arthur Cabral, nós não vamos precisar de usar estrangeiro. Nós vamos ter o Matheus Martins. E o último estrangeiro que nós teríamos, esse sim seria o nosso reserva, seria o Vidalba. Então você vê que utilizáveis mesmo, nós teríamos ali o 7, né? Mas eu passaria o Matheus Ponte para esse grupo, para fazer 8. Então nós teríamos 8 estrangeiros. Quem seriam eles? O Ferrarese, Basto, Barbosa, Medina, Santi, Montoro, Vidalba e o Matheus Ponte. E teríamos 6 que estaria. Poderia botar até o Tuco aqui nesse grupo também, correto? O Tuco nesse grupo. Aí ficaria ali o Barreira, que é um pouco mais jovem ali, sendo uma alternativa. Você pode botar o Barreira, como você pode não botar o Barreira, correto? Então teríamos isso aí, fazer um revezamento entre o Barreira e o Tuco Corrêa, fazer um revezamento entre o Barreira e o próprio Vidalba. Você pode fazer isso, correto? Ora um é relacionado, ora o outro é relacionado. Então nós teríamos esses 9 jogadores ali. 9 jogadores. Você desce aqui o Ponte, você desce o Tuco e você desce ali o Barreira para fazer uma intermediária. Ou você pode descer o Barreira e deixar o Tuco para essa intermediária, porque o Tuco não tem jogado, né? A gente espera muito do Tuco Corrêa, mas ele não tem jogado. Então nós temos ali essas variações. E não vai ser problema para nós, porque nós vamos ter 3 competições. Então você pode usar o Tuco Corrêa hoje e pode não usá-lo amanhã. Se você bota o jogador 2 jogos seguidos, por exemplo, o Montoro 2 jogos seguidos, no terceiro jogo ele já vai precisar de uma redução de carga. De um controle de carga. Então aí você pode lançar ali o Barreira para fazer ali a vez do Montoro. Você pode usar o próprio Tuco Corrêa para fazer a vez do Montoro. Você pode utilizar o Santi para fazer a vez do Montoro e trazer o Barreira para fazer a vez do Santi. Você pode fazer o Vidalba entrar naquela posição. Então nós temos ali realmente 14 estrangeiros, mas não é algo que vá nos preocupar em demasia. É claro que o treinador vai ter uma dor de cabeça na hora de relacionar. Sempre tem alguém que vai ficar insatisfeito. Quanto a isso, não tenha dúvida. Mas a insatisfação por conta do jogador que fica no banco é válida. Por quê? Porque é uma prova de que ele quer estar ali presente, de que ele quer fazer parte do grupo, fazer parte do elenco. Ele quer estar disponível, ele quer colaborar. Então, não existe ali não é uma adaptação, mas uma acomodação, essa é a palavra. Uma acomodação em ficar de fora e ficar feliz. Não é esse o caso com os jogadores do Botafogo. Então, o time do Martim Anselmo vai ter ali um upgrade muito grande na questão de elenco. Não é o elenco ideal. Muitos jogadores que estão no nosso elenco poderia servir de moeda de troca caso nós tivéssemos ali um elenco realmente qualificado. Você já sabe como eu faço a avaliação do nosso elenco ou de qualquer elenco, não só o atual, como os elencos passados do Botafogo. O ideal para mim é o seguinte: é quando você tem os seus jogadores reservas,
eles vão ser titular em 80% dos times da Série A. Dos times da Série A. Eu só vejo isso hoje no Flamengo e no Palmeiras. Só vejo isso hoje no Flamengo e no Palmeiras. Todos os jogadores do Flamengo praticamente seriam titulares no Botafogo. Todos os jogadores reservas do Flamengo seriam titular no Botafogo. Quem não seria titular? Poderia não ser titular os zagueiros. Os zagueiros, correto? Os volantes. Mas, cara, ali no lugar do Montoro talvez não fosse. Mas de resto, cara, os três do meio mais o ataque seria, tirando o Montoro, você teria esses jogadores. E no Palmeiras é a mesma coisa, correto? No Palmeiras é a mesma coisa. Então esse é o time ideal para mim. Esse é o time ideal. Os jogadores reservas sendo melhores do que 90%, 80% dos clubes da Série A. Da Série A. Correto? É assim que eu vejo. É assim que eu vejo o Botafogo. É assim que eu gostaria de ver o Botafogo. Porque aí era só fazer a manutenção, né? Quando você vende um, você repõe com o outro, na mesma qualidade. Você procura. Não precisa se preocupar, cara. Jogador aparece todo dia. Eu fiz esse comentário também. Cara, jogador aparece todo dia. Se nós estamos ali em vias de uma negociação futura com o Dantas, né? Então você contrata o Dantas, você pode contratar num dia e vender no outro. Você pode contratar num dia e vender no outro. Porque agora é assim, cara. Não se faz mais ídolo no clube. Entendeu? Não se faz mais ídolo. Então, hoje o Botafogo tem como ídolo o Alex Telles, o Alexandre Barbosa, o Bastos. O Marçal é um tipo de ídolo pelos títulos que ganhou, né? Pelos títulos que ganhou e principalmente pela disponibilidade que eles têm ao Botafogo. Correto? Essa é uma visão importante de ter. Como eu falava sobre o Savarino, eu falei, cara, se eu fosse o Savarino eu não saía não. Eu permanecia porque eu tenho a oportunidade de me tornar o terceiro maior jogador da história do Botafogo. Os primeiros você sabe quem são, Nilton Santos e Garrincha. Esses aí você não vai mexer. Existem outros também, Jairzinho é um grande ídolo do Botafogo. Cara, mas pelos títulos, conquistando mais uma Libertadores, conquistando mais um brasileiro, ou conquistando um brasileiro, uma Copa do Brasil, ou conquistando uma Copa do Brasil e uma Libertadores, cara, o Alexandre Barbosa vai ser o maior zagueiro da história do Botafogo. Vai ser o maior zagueiro da história do Brasil. Talvez ele fique atrás somente do Leônidas. Do Leônidas e de mais ninguém, cara. De mais ninguém. Se você colocar o Nilton Santos como zagueiro, né, como muitos fazem, colocam o Nilton Santos como zagueiro para abrir espaço ali para o Marinho Chagas como o maior lateral de todos os tempos do Botafogo. Que ele não é o maior lateral é o Nilton Santos. Mas numa seleção dos melhores de todos os tempos, muita gente já bota o Nilton Santos como quarto zagueiro e o Marinho como lateral esquerdo. Correto? Diferente de hoje, que a gente bota ali o Ponte como zagueiro. Na época, né, para escolher os melhores de todos os tempos, você bota o Nilton Santos como zagueiro. E aí você tem Nilton Santos, Leônidas, Carlos Alberto Torres, Marinho Chagas. Aí você vai criando os melhores de todos os tempos, né, cara? Os melhores de todos os tempos. Você vai ter ali o Didi, você vai ter o Zagallo, você vai ter o Garrincha, você vai ter o Heleno de Freitas. Você vai ter esses jogadores ali, cara. É uma constelação forte. Mas você ganhando mais um título, você vai entrar nesse grupo. Você vai entrar nesse grupo, cara. E você vai ser dos maiores de todos os tempos. Aí você vai deixar de aparecer lá no muro para ter uma estátua. Vai ter uma estátua. Entendeu? E quando você for pro muro, você não vai para aquele muro genérico. Você vai pro muro do chamado panteão, né? O panteão dos ídolos. E aí você, cara, você estando ali com Heleno de Freitas, com Jairzinho, com Gerson, com Didi, pô, com Zagallo,
entendeu? Com Carlos Alberto Torres, com o Leônidas, com, porra, Heleno de Freitas, Marinho Chagas. É um privilégio, é um privilégio. Bom, mas isso é os detalhes do Botafogo. Vamos ver agora como é que vai ser. Ainda vai ter a janela doméstica. Vamos ver se o Botafogo vai contratar mais alguém. Se contratar, tem que ser jogador brasileiro para não inchar mais ainda de estrangeiros, né? Vamos ver se sobra aí algum goleiro para o Botafogo pegar. Daqui a pouco eu vou fazer uma consulta para ver quem são os goleiros que o Botafogo poderia contratar dentro do futebol brasileiro. Goleiros que sejam brasileiros, né? Então vamos ver, daqui a pouco eu vou fazer. Vou fazendo mais uma vez a consulta de 2020, 26, 27, 28 e vou alongar um pouquinho para 2029 com esses jogadores de contrato. Vamos ver, ok? Então é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.